Então vamos lá. Bom dia. Estamos começando nossa aula hoje, dia 26, né? 26 de março. Então, na aula passada, a gente falou de estudo do ponto. Falou sobre distância de dois pontos, falou sobre condições de alinhamento de pontos. Espera que tem gente querendo entrar aqui. Vamos lá, então hoje a gente vai falar sobre o estudo da reta, tá bom? Então, o conteúdo que a gente vai abordar hoje vai ser a equação geral da reta, coeficiente angular da reta, a equação da reta de coeficiente angular m que passa por um ponto dado, no caso aí um ponto genérico, a equação reduzida da reta, a equação segmentária da reta e as equações paramétricas da reta. Mas só que ainda tem mais assuntos sobre reta, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Não tem como ver tudo hoje. Então, vamos começar a falar sobre a equação geral da reta. Beleza? Então, a gente tem uma definição aí que fala que toda reta, né? No caso aqui, toda reta R do plano cartesiano, ela vai estar associada pelo menos a uma equação desse tipo aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Então, quando você vê essa equação aqui, ó, você já sabe que essa equação ela representa uma reta. E ela tem o nome de equação geral da reta. Lembrando que A, B e C eles vão ser números reais, tá bom? Por enquanto só números reais. E esse A e B, eles não são nulos simultaneamente, tá? Ou seja, os dois não podem ser nulos ao mesmo tempo. Beleza? Então, essa equação da reta aqui, ó, a gente pode deduzir, né? Através do cálculo determinante. A gente pega os pontos e monta o determinante, ó. No caso aqui, eu peguei 3 pontos colineares, pertencem à mesma reta. Peguei o ponto A, o ponto B, o ponto E, né? Aí, se eu quisesse encontrar a equação da reta aqui, eu tinha que montar o determinante. No caso aqui, você pegaria a coordenada aqui do ponto A, tem coordenada XA, YA. E aqui eu coloco o número 1, né, para ficar um determinante 3 por 3. A coordenada do ponto B, que é XB, YB e 1. E a coordenada do ponto P, que eu chamei de XY. Aí você viu na aula passada que se o determinante for igual a zero, ele vai formar uma reta, né? Os 3 pontos vão estar pertencem à mesma reta, são colineares. Aí quando você resolve esse determinante aqui, você chega nessa equação aqui. AX mais BY mais C igual a zero, que é conhecida como a equação geral da reta. Beleza? A gente não vai demonstrar aqui, porque a gente vai perder tempo demonstrando, que não vem o caso aqui demonstrar. Então vamos pegar um exemplo aí, ó. Obter a equação da reta R, que passa pelos pontos menos 1, 3, ponto A, né, que tem coordenada menos 1 e 3, e o ponto B, coordenada 3 e 2. Vocês estão ouvindo bem? Sim, professor. Sim, senhor. Beleza. Então, toda vez que o exercício te dá 2 pontos, né, e você quiser encontrar a equação geral da reta, você vai ter que considerar um ponto genérico aí. Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar um ponto genérico P, né, de coordenada x e y, de tal forma que esse ponto vai pertencer à reta R. Então, se ele pertence à reta R, ele vai estar alinhado com o ponto A e com o ponto B, né? Aí, se você quiser fazer a representação gráfica, fica até melhor. Você coloca aqui o ponto A, que tem coordenada menos 1 e 3, pega o ponto B de coordenada 3 e 2, e você pega um ponto qualquer sobre essa reta aqui. Nesse caso aqui, eu peguei um ponto P, ó, não sei qual é a coordenada dele, né? Nem me interessa, porque eu quero encontrar uma equação. Então, a coordenada dele vai ser XY. Beleza? Então, fazendo isso aí, a gente tem que lembrar a condição de alinhamento entre 3 pontos. Então, a gente vai pegar esses 3 pontos e vai aplicar aqui no determinante, ó. Então, vou pegar aqui o ponto genérico P, que tem coordenada x, y, e aqui eu vou colocar 1, tá? Que é elemento neutro. Vou pegar a coordenada do ponto A, que vale menos 1 e 3, e aqui é 1. E a coordenada do ponto B, que é 3, 2, e aqui eu coloco 1. Beleza? Para fazer o determinante. Quem quiser fazer logo de forma direta o determinante, como eu mostrei na aula passada, pode fazer, tá? E aqui você tem que igualar a zero. Porque quando você pega esse determinante igual a zero, você já está afirmando que você vai ter uma reta, beleza?
Agora aqui você vai ter que resolver esse determinante. Aí não sei se você ainda lembra aí, você vai ter que fazer aqui ó, o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, aqui eu vou fazer pelo método da borboleta, tá? Vou fazer mais rápido, de forma direta. Vou pegar a primeira diagonal principal aqui, ó. Você vai multiplicar. X vezes 3 vezes 1 vai dar 3x. Beleza? Aí você soma. Mais. A segunda diagonal principal, vou pegar esses dois aqui, ó. Menos 1 vezes 2 e jogo aqui para cima. Então, fica menos 1 vezes 2 vezes 1 vai dar menos 2. E agora eu vou pegar esses outros elementos aqui, ó. 3 vezes 1 vezes y vai dar 3y. Mais 3y. Quem quiser fazer utilizando a regra de Sarri, não tem problema nenhum, tá? Vai demorar mais. Agora eu vou pegar as diagonais secundárias. Então vai ficar aqui, ó. Menos, né? Vou colocar até entre colchete aqui. 3 vezes 3 vezes 1 vai dar 9. Então fica 9. 2 vezes 1 vezes x vai dar 2x. E 1 vezes menos 1 vezes y vai dar menos y. Isso aqui tudo igual a zero. Beleza? Eu estou falando de forma bem simplificada aqui, tá? Bem passo a passo para você entender depois. Então aqui, vamos lá. Vamos ajeitar aqui. Ficou 3x menos 2 mais 3y. Aí aqui você vai ter que fazer o jogo do sinal, né? Vai ficar menos 9 menos 2x mais y igual a zero. Agora é só você somar aí o que dá para somar. Então você tem aqui 3x, eu consigo somar com menos 2x. Então 3x menos 2x fica x. 3y eu consigo somar com y. Então 3y mais y fica 4y. E aqui eu tenho menos 2 menos 9 vai ser igual a menos 11. Então menos 11 igual a zero. Então aqui você tem a equação geral da reta, beleza? Onde o A, que é o coeficiente do x, vale 1. O B, que é o coeficiente do y, vale 4. E o C vale menos 11. Beleza? Eu só aceitar aqui uma pessoa que entra. Então, tranquilo até aí? Então, toda vez que você tiver 3 pontos, ele pedir para você encontrar a equação geral da reta, é só você pegar um ponto genérico e aplicar no determinante igual a zero. Aí você obtém a equação geral da reta. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui sobre a equação geral da reta. Os pontos. Exemplo 2. Os pontos A de coordenada 2 e 3, B de coordenada 5 e 1 e C de coordenada 4 e 4 são o vértice de um triângulo. Determine as equações da reta suporte dos lados desse triângulo. Aí ele fala que é uma reta suporte, né? Que a reta suporte do lado de um triângulo são em retas que contêm os lados desse triângulo. Por exemplo, você tem aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui no plano cartesiano. Peguei a coordenada do ponto A, coloquei aqui, ó, do ponto B e do ponto C, e você observa que os 3 pontos não estão alinhados. Então, já posso afirmar que o determinante é nulo. Não é nulo, quer dizer, é diferente de zero. Então, forma aqui um triângulo. Ele quer saber a equação das retas supostas. Então, aqui, ó, nesse ponto A, B, A, C, você tem uma reta que passa aqui, ó. Uma reta suporte. Eu podia chamar de reta R. No ponto BC, você tem outra reta aqui, ó. Pode ser reta S. E no ponto AB, outra reta, chama de reta T. Então, ele quer a equação dessas retas aqui. Então, você vai ter que olhar cada segmento aqui. Então, se eu olhasse aqui, ó, deixa eu apagar aqui, fazer passo a passo. Vamos olhar primeiro, vamos olhar aqui para o lado AB desse triângulo aí. Então, olhando para o lado AB aqui, ó. Então, aqui eu tenho que imaginar que aqui tem uma reta suporte. Tá? Então, é a reta AB aqui, ó. Reta AB.
Então, é simples você encontrar a equação dessa reta, porque você já tem dois pontos que pertencem a essa reta. Então, você pega um ponto genérico aqui, ó, pertencente à reta. Poderia ser o ponto P. Qualquer ponto, né? Chamar de ponto P, que vai ter coordenada x e y. Então, para você encontrar a equação dessa reta aí, ó, você vai aplicar no determinante. Então, eu quero encontrar a equação da reta suporte ao lado AB. Né? Então, isso aqui vai ser o determinante. Eu vou pegar aqui o ponto genérico, que é xy, que eu vou colocar 1. A coordenada do ponto A, que tem coordenada 2, 3. E a coordenada do ponto B, né, que vai ter coordenada 5 e 1. Aí aqui você vai igualar a zero. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui fazendo determinante, tá? Que você já sabe fazer o determinante. Então, quando você resolver esse determinante aqui, você vai chegar na seguinte equação. Você vai ter a equação 2x mais 3y menos 13 igual a zero. Então, essa aqui é a equação da reta suporte ao lado AB do triângulo. Beleza? Agora você vai fazer a mesma coisa para os outros dois lados. Então, se eu pegasse aqui o lado agora, o lado AC. Se eu pegasse o lado AC aqui, ó. Então, você vai ter aqui a reta AC. Aí, de forma análoga, né? Você vai pegar aqui AC e vai jogar no determinante. Pega um ponto genérico, pode ser o mesmo ponto, né? Ponto P, ponto genérico. Ou então vou chamar de P', sei lá. Ah, mas como que o ponto tá aqui, ele tá aqui, né? Mas só que é genérico, né? Você imagina que é o mesmo. Então, você vai pegar aqui a coordenada do ponto genérico, que eu vou chamar de XY, tá? XY aqui é 1. A coordenada do ponto A tem coordenada 2, 3. E a coordenada do ponto C tem coordenada 4 e 4. E você vai igualar a zero. Quando você resolver esse determinante aí, você vai obter a seguinte equação. Você vai ter a equação menos x mais 2y menos 4 igual a zero. Então, essa aqui é a equação da reta suporte do lado AC desse triângulo, beleza? E aqui é a equação da reta suporte do lado AB desse triângulo. Agora, vamos fazer aqui a equação da reta suporte do lado CB, né? Falta só ela. Então, aqui você imagina que também passa uma reta aqui, ó. Eu vou chamar de BC, a reta BC. Então, de forma análoga aí, eu quero calcular a equação da reta suporte ao lado BC. Você vai aplicar no determinante. Pegar o ponto genérico x, y, vou chamar de 1. Vai pegar a coordenada do ponto B, que tem coordenada 5 e 1. E a coordenada do ponto C, né? Tem coordenada 4 e 4. E vai igualar a zero, novamente. Quando você resolver esse determinante, você vai obter a seguinte equação. Menos 3x menos y mais 16 igual a zero. Então, essa aqui é a equação da reta suporte ao lado BC desse triângulo aí, né? Então, logo, né? As equações serão, vou colocar tudo aqui logo, né? As equações serão, a primeira equação que a gente encontrou foi 2x mais 3y menos 13 igual a zero. A segunda equação que a gente encontrou foi menos x mais 2y menos 4 igual a zero. E a terceira equação foi essa aqui que a gente encontrou, menos 3x menos y mais 16 igual a zero. Beleza? Então, essas aqui são as equações da reta suporte dos lados do triângulo. Beleza? Alguma dificuldade até aí? Vamos lá? Ninguém, estão dormindo já, cara.
Foi? Sem dúvida, professor. Sem dúvida. Vamos lá, então. Não tem dúvida. Então, agora a gente vai falar de inclinação e coeficiente angular de uma reta. Beleza? Então, observe que você tem um plano cartesiano XY, peguei uma reta R, tá? Onde ela vai interceptar o eixo das abscissas num ponto A aí. Então, todo mundo sabe que a coordenada desse ponto aqui vai ser x0, né? Porque está sobre o eixo x. E essa reta, ela vai formar com o eixo das abscissas um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é chamado de inclinação, né? Uma inclinação alfa. Beleza? Então, essa inclinação alfa aí, ó, ela é sempre no sentido anti-horário. Beleza? E observe que eu estou sempre observando em relação ao eixo das abscissas. E essa inclinação, ela está variando de 0 a 180 graus, né? Ou de 0 a π, tanto faz. Então, o que é o coeficiente angular mesmo, né? Coeficiente angular ou declividade de uma reta, né? No caso aí. Então, o coeficiente angular, de forma resumida, ele vai ser um número real, beleza? Que eu vou expressar pela letra M, que, na verdade, o coeficiente angular, ele vai ser a tangente desse ângulo aqui, beleza? Coeficiente angular, eu vou chamar de M, tá? Vou apenas por M. Ele vai ser a tangente do ângulo. Que ângulo é esse? Do ângulo formado pela reta e pelo eixo das abscissas. Esse que é o coeficiente angular. Ah, mas por que o senhor está falando de coeficiente angular? Né? Porque lá na frente a gente vai ver a equação da reta que vai passar por um ponto que tem coeficiente angular com esse, que é um outro tipo de equação da reta. Beleza? Então tá aqui, ó. O coeficiente angular, eu vou representar por M, ele é igual a tangente desse ângulo aí, tangente do ângulo alfa, no caso. Beleza? Vamos pegar um exemplo aí, ó. Vamos determinar o coeficiente angular de um M da reta representada abaixo. Então você tem aqui, ó, você tem a reta, uma reta R, e você quer encontrar o coeficiente angular dela, mas só que só te dá o ângulo aqui, ó. O ângulo é 60 graus. Então, o valor de M, né, para determinar o valor de M, basta você encontrar a tangente desse ângulo. Beleza? Então, ó, você sabe que o alfa aqui vai de 60 graus, logo o M vai ser igual a tangente de 60. Logo, M é igual a raiz de 3. Beleza? Assim, o coeficiente angular da reta é quanto? Aqui está 3, né? Mas aqui é raiz de 3, tá? Tem um erro aqui. É igual a raiz de 3. Quem não lembra quanto equivale tangente de 60 graus, né? Porque nem sempre você vai ter lá a calculadora, você tem que lembrar lá dos ângulos notáveis. Vamos ver se eu coloco aqui. Que é 30 graus. Tem aquela 45 tabela, graus. professor. É lá do nono ano. 45 graus e 60 graus. Aí eu vou pegar só seno, cosseno e tangente. Quem é que lembra disso aí? Que você vai ter o seno, você vai ter o cosseno e você vai ter a tangente do ângulo. Beleza? Então, seno, é só você fazer assim, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Aí você vai colocar raiz quadrada onde não tem 1. Né? No caso, seria raiz quadrada aqui. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Beleza? Seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí o cosseno é só você ler ao contrário. Cosseno de 30 é raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 é meio. A tangente é só você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Quando você divide meio por raiz de 3 sobre 2, dá quanto?
Quanto é que é a divisão de meio por raiz de 3 sobre 2? Cadê o Leal? O pessoal estão dormindo aí, hein? Raiz de 3 O sobre Léo tá matando 3. saula, professor. Aqui dá 1 e aqui é raiz de 3, beleza? Aqui é só fazer divisão de fração. Isso aqui a gente aprende lá no terceiro período do primário. Então vamos lá. Então, como você tem que a inclinação é 60 graus, você sabe que o coeficiente angular dessa reta vai ser a tangente de 60. Mas só que a tangente de 60 é quanto? Raiz quadrada de 3. Logo, o coeficiente angular é raiz de 3. Beleza? Bem simples. Observe que esse ângulo aí, ele pertence ao primeiro quadrante. Então, outro exemplo, obter o coeficiente angular de uma reta apresentada abaixo. Agora, observe o seguinte, eu tenho um ângulo aí, ó, que ele vale 135 graus. 135 graus, ele pertence ao segundo quadrante, não pertence ao primeiro. Aí você vai ter que lembrar um pouco lá da trigonometria, do ciclo trigonométrico lá do primeiro ano. Beleza? Então, para você calcular o coeficiente angular dessa reta aí, você tem que calcular a tangente de 135. Mas quanto é que vale a tangente de 135? Alguém lembra aí? -1. Menos 1. Por quê? Porque a tangente de 135 é igual a tangente de menos 45. Professor, Beleza? Opa. eu não poderia pegar alfa mais 135 igual a 180? Aí eu ia achar tangente de 45. Não podia, não? Mas só que a tangente de 45 é quanto? É igual É a 1. 1. É 1. Mas só que aqui é menos 1 a resposta. Tem que ter cuidado aí. Beleza? Porque a tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Beleza? Quem Sim, não, porque é decrescente. Aí quem ia não ficar... lembra do ciclo trigonométrico faz assim, ó. Você tem aqui o ciclo trigonométrico, beleza? Aí você tem o eixo vertical, o eixo horizontal. O eixo vertical é o eixo do seno ou dos cossenos? O vertical. Do centro. Seno. Aqui é seno, certo? E aqui é cosseno, correto? Correto. Vamos lá. Então, o seno, ele vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante. Por quê? Porque tudo que estiver acima da origem aqui é positivo. E o seno, ele vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Agora, olhando para o cosseno. Para você olhar o cosseno, você vai olhar aqui o eixo horizontal. Então, tudo que tiver à direita da origem é positivo. Então, o cosseno ele vai ser positivo no primeiro quadrante e vai ser positivo no quarto quadrante. E o cosseno vai ser negativo no segundo e no terceiro. Aí, como é que você sabe que em que quadrante a tangente é positiva ou é negativa? É só você fazer o jogo do sinal, né? Porque a tangente de um ângulo é o quociente entre o seno desse ângulo pelo cosseno. Então, por que a tangente ela é negativa no segundo quadrante? Ó? Porque você vai pegar seno dividido pelo cosseno. Vai ter que fazer jogo do sinal. Mais dividido por menos é menos. Por isso que a tangente ela é negativa no segundo quadrante, beleza? Então tem que ter cuidado aqui, ó. Tipo assim, professor, é só você ver na função. É decrescente. A função de primeiro Isso. grau. E aí a gente só ia achar, do jeito que eu falei pro senhor, igual a 180. E como é decrescente, ia ficar menos 1. Só isso. Corretamente. É mais rápido analisar assim. Tá certíssimo. Então, aqui o ângulo, você sabe que é 135, logo o coeficiente angular vai ser a tangente de 135. Se você não tiver a calculadora, tem que reduzir para o primeiro quadrante. Mas só que a tangente de 135 é igual a menos a tangente de 45. E a gente viu que a tangente de 45 vale quanto? Vale 1. Logo, a tangente de 135 é igual a menos 1. Beleza? Então, o objetivo aí é você tem que lembrar aí como calcular a tangente. É claro que não é só isso, tá? Estou falando do básico, mas só que lá para frente vem coisa mais avançada. Vamos lá, falar agora de inclinação e coeficiente angular da reta. Dando continuidade aqui, ó. Então, ó, dependendo da inclinação da reta aí, né, você vai ter um valor do coeficiente angular. Pode ser positivo, pode ser negativo, como eu mostrei lá no exemplo anterior.
Então, ó, quando o alfa estiver entre 0 grau e 90 graus, ou seja, quando ele estiver no primeiro quadrante, no caso aí, né? Você pegou uma reta aqui pertencente ao primeiro quadrante. Então, esse ângulo aqui, ó, ele está variando de 0 a 90 graus, beleza? Então, você observa o seguinte, ó, você tem um triângulo aqui, eu tenho a reta, eu peguei aqui 2 pontos sobre a reta, ponto A, ponto B, tá? Pontos genéricos, e peguei um ponto fora dela, né, que é o ponto C aqui. Aí você observa que esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante com esse, beleza? Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa, beleza? Aí você tem um triângulo ABC reto em C. Então, como é que você faz para calcular o coeficiente angular, né? O coeficiente angular, vou falar que é M, isso aqui é a tangente do ângulo, beleza? Mas o que é a tangente aí? O que é a tangente? É seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, beleza? Vamos lá. Mas o que é o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o seno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se você fizer essa divisão aqui, ó, essas hipotenusas elas vão se cancelar, beleza? Então, a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Oposto a quem? Ao ângulo. Aí você olha para cá, ó. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Não é o lado BC? O lado BC é o cateto oposto. E o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa é o lado AC. Ó. Aqui você vai entrar na definição de distância entre dois pontos. Então, isso aqui é a mesma coisa ó, que distância do ponto B até o ponto C, dividido pela distância do ponto C até o ponto A. Beleza? Então, aqui é bem fácil aqui, ó. Você não precisa jogar naquela fórmula. Esses pontos aqui estão aqui, ó, é paralelo aqui, essa distância é paralela ao eixo Y e aqui é paralela ao eixo X. É só você pegar as coordenadas e subtrair. Então, a distância de B até C é a mesma coisa que YB menos YA. Beleza? Essa distância aqui, ó, de B até C. Beleza? Por que YA? Porque o YC é igual a YA. Dividido, ó, distância de C até A é XB menos XA. Beleza? Daqui a fórmula aqui, ó. Então, você tem uma fórmula genérica para calcular o coeficiente angular de uma reta, né? Quando ela tiver entre 0 graus e 90 graus. Não pode esquecer isso aqui, ó. É só você pegar a coordenada de B, YB menos YA, dividido por XB menos XA. Não vão inverter essa ordem aqui. Mas só que também a inclinação pode mudar, né? Então, se o ângulo estiver entre 90 graus e 180 graus, nesse caso aí. Então, mostrando aqui o exemplo, aqui, ó, você tem aqui o ponto A, o ponto B, tem a reta R, e você tem esse alfa aqui, ó. A alfa, ele está ele é maior que 90 graus e menor que 180, beleza? Então, de forma análoga aí, você vai encontrar uma equação aqui, ó. Faz aquele mesmo processo lá dos triângulos semelhantes, aqui aplica a tangente, aí você vai ter que, só tem que ter o cuidado aqui, ó, que a tangente no segundo quadrante, ela é negativa, tá? Aqui é segundo quadrante, ó. Você tem que ter essa noção aqui, o exercício não vai falar que está no segundo quadrante. Segundo quadrante. Então, a tangente no segundo quadrante, ela é negativa, então, ó, a tangente de alfa vai ser igual a menos a tangente de 180 menos o alfa. Beleza? Logo, a fórmula para você encontrar o coeficiente angular vai ser quem? YB menos YA dividido por XB menos XA. Mudou alguma coisa aí a fórmula? Com relação... Eu mudei a inclinação da reta. A fórmula mudou?
Estão dormindo, né? Então, observe que é a mesma fórmula, tá? Não mudou nada, tá bom? Então, é YB menos YA dividido por XB menos A. Isso aqui é a fórmula para calcular o coeficiente angular de uma reta. Beleza? Pessoal, mas se a reta, se o ângulo for igual a 0 grau, e se o ângulo for igual a 90 graus, né? Porque que o senhor está pegando sempre entre, né? Então, são os casos particulares aqui, ó. Se o alvo for igual a 0 graus, né? Você vai ter uma reta paralela ao eixo X. Beleza? E se o alvo for igual a 90 graus, né? Você vai ter uma reta paralela ao eixo Y. Beleza? Então, são esses dois casos particulares aqui. Aí, para você encontrar o coeficiente angular, é só você encontrar a tangente de 0, caso exista, e a tangente de 90 graus, caso exista, beleza? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, utilizando a fórmula que a gente acabou de ver, que é YB menos YA dividido por XB menos XA, para determinar aqui o coeficiente angular, beleza? Então, exemplos aí, ó. Determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, de coordenada 3 e 2, e B, de coordenada 5 e 7. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a fórmula, beleza? Senão você vai ter que jogar isso aqui lá no plano cartesiano e você vai ter que usar a definição de tangente de um ângulo, fazer o triângulo retângulo, vai demorar mais. Então, você sabendo a fórmula, que é essa aqui, ó. Então, o coeficiente angular, que eu vou chamar de M, isso aqui vai ser igual a YB menos YA dividido por XB menos XA, beleza? Aí é só você saber identificar quem é YA, quem é YB, quem é XA, quem é XB. Então, olhando aqui para o ponto A, você tem que o 3, ele é o XA. O que é o XA? Coordenada X do ponto A. E o 2 vai ser o YA, que é a coordenada Y do ponto A. De forma análoga, você tem o 5, que é o XB, coordenada X do ponto B, e o 7, que é o YB, coordenada Y do ponto B. Agora é só substituir na fórmula, bem simples. Então, o coeficiente angular, que é o M, vai ser igual a YB. O YB vale 7. Então, fica 7 menos o YA, que vale 2. 7 menos 2, dividido XB. O XB vale 5, menos o XA, que vale 3. Aí o resto é conta. Então, você vai ter que o coeficiente angular dessa reta que passa pelo ponto A e B vai ser igual a 5 meios. Beleza? Então, bem tranquilo aí. Vamos pegar outro exemplo aí, ó. Dado o ponto A de coordenada K e 2 e o ponto B de coordenada 2 e 5 de uma reta, o seu coeficiente angular é igual a 1. Então, quer saber o valor de M, né? De K, na verdade. Então, de forma análoga, tá? De forma análoga. Então, não tem para onde correr aqui. Você tem que saber a fórmula. A fórmula vai ser sempre a mesma. Ó. M, que é o coeficiente angular, vai ser igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. A fórmula é essa, não vai mudar. Tá? Então, olhando para o ponto A, esse K, ele representa o XA. O 2, ele representa o YA. Beleza? Olhando para o ponto B, esse 2 aqui, ele representa o XB. E o 5 representa o YB. Agora é só substituir valores. Observe que o exercício ele já dá o valor de M, já dá o coeficiente angular. O coeficiente angular vale 1. Então, no lugar do M, você substitui por 1. Então, fica 1 igual YB 5 menos YA 2 dividido XB 2 menos XA é o K. Quero encontrar o K. Beleza? Então, aqui é uma equação do primeiro grau. Vou pegar esse 2 menos K, que está dividindo, vou passar multiplicando. Então, vai ficar 2 menos K igual a 5 menos 2. Beleza? Então, você vai ter 2 menos K igual a 3.
implica que o K vai ser igual a menos 1, beleza? Então, K vai ser igual a menos 1. Então, para o coeficiente angular dessa reta, da reta que passa pelo ponto A e B ser igual a 1, esse valor aqui da abscissa do ponto A tem que ser igual a menos 1. Beleza? Então, vamos dar prosseguimento aí. De vez em quando alguém dá um grito aí, ó, para eu saber que vocês estão acordados. Tamo vivo, professor. Tamo Graças cuidado. a Deus. Porque você fica calado, eu penso que é igual o Botafogo, já tá morto, entendeu? Então, fale alguma coisa aí, por favor. Exemplo C, um exemplo um pouco mais complexo, né? Que isso é só aplicar na fórmula. Ó, calcule o valor de MR vezes MS. Alguém pode me falar o que é esse MR e esse MS? Os Coeficiente coeficientes da angular. reta R e da... Correto. Da reta MR é o coeficiente, você tem que falar coeficiente angular. Os Porque se você coeficientes angulares. Isso, porque se você falar só coeficiente, aí eu vou ficar na dúvida se ele é o coeficiente angular ou o coeficiente linear. Beleza? Então, MR e MS são os coeficientes angulares das retas R e S, respectivamente. Beleza? Então, aqui você vai ter que lembrar alguns conceitos de geometria. Beleza? Então, aqui tem a figura, tá? Você tem aqui a figura. Você tem a reta R e você tem a reta S. Beleza? E você tem um ponto comum aqui, né? Que é o ponto de encontro dessa reta. Que é o ponto P, que tem coordenada 2 e 2. E você observa aqui, ó, que essas retas, elas formam um ângulo de 90 graus. Isso aqui é super importante, tá? Você saber isso aí. Então, o primeiro passo é a gente calcular quem é MR, né? O MR. Será que eu consigo encontrar quem é o MR? Então, vamos calcular aqui quem é o MR, que eu quero encontrar o coeficiente angular da reta R. Eu coloco aqui. Coeficiente angular de R. Então, você já sabe que o coeficiente angular de R, né? Ele é o M. Beleza, mas eu vou chamar de, como é da reta R, para não confundir, vou falar de MR. Então, MR vai ser igual a quem? Pela fórmula. Vai ser, quem é que lembra lá? Y, alguém lembra da fórmula aí, do coeficiente angular? Que é YB menos YA dividido por XB menos XA. Mas observe que agora eu não estou trabalhando mais com ponto A e B, né? Eu estou trabalhando com ponto genérico aí, o ponto P, né? E um ponto genérico de X, no caso aqui, pode ser X0 e Y0. Então, MR, a fórmula vai ser essa aqui, ó, YP menos, aí eu pego um ponto genérico, Y0, beleza? Dividido por XP menos X0. Professor, por que você está pegando Y0 e X0? Porque eu estou pegando esse ponto aqui da reta, aqui, ó, a origem aqui, ó. Ó, estou pegando esse ponto. Então, estou trabalhando com esse ponto e com esse ponto. Então, se você conhece aqui, se você conhece dois pontos de uma reta, né, você conhece o coeficiente angular dela, beleza? Então, aqui, ó, você vai encontrar quem é o MR. MR, beleza? Então, o YP é a coordenada Y do ponto P, é 2. Menos Y0 é 0, né? XP vale 2. E o X0 também é 0. Logo, né, o coeficiente angular da reta R é igual a 1. Beleza? Mas só que eu não quero só o MR. Eu quero o MR e quero o MS para poder eu fazer o produto entre eles. Beleza? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte, o que a gente pode notar? Ó, note que, eu vou colocar aqui, note que, vamos olhar para a figura lá. Você concorda comigo que o coeficiente angular da reta R aqui, ó, ele vai ser igual a tangente desse ângulo beta aqui, ó, porque eu estou calculando esse ângulo aqui, ó. Então, o coeficiente angular da reta R é igual a tangente do ângulo beta. Beleza?
que é igual a 1. Então, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Alguém pode me falar aí? 45. 45 graus. Logo, o beta é igual a 45 graus. Beleza. Isso aqui é muito importante. Então, já sei que esse ângulo aqui, ó, vale 45 graus. E esse ângulo aqui vale quanto? 90, que é um ângulo reto. Beleza? Professor, mas por quê? Opa, pode falar. Esse ângulo de 90 foi dado pela... É dada. Essa figura aqui, ela é dada, tá? Aqui, ó, representado na figura, beleza? Ela é dada. Então, essas retas, elas são perpendiculares. Beleza, mas, professor, mas por que o senhor teve que encontrar esse ângulo aqui? Porque eu tenho que encontrar quanto é que vale alfa, né? Para eu poder encontrar o coeficiente angular da reta S. Então, aqui você vai ter que lembrar uma propriedade chamada propriedade do ângulo externo. Não sei se você lembra. Então, vou colocar aqui, ó, pela propriedade do ângulo externo. Isso é assunto lá do 9º ano. Então, você tem aqui o ângulo externo a esse triângulo aqui, o ângulo alfa. O que que ele fala, a propriedade do ângulo externo? Fala que o ângulo externo ele vai ser igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Beleza? Então, eu posso falar o seguinte, ó. Eu posso falar que o alfa, ele vai ser igual a beta mais 90 graus. Por que 90 graus? Porque esse beta aqui, ó, e esse ângulo de 90 graus aqui, eles são não adjacentes a esse ângulo aqui. Então, você vai ter que o alfa vai ser igual a quanto? A alfa vai ser igual. A gente acabou de ver que o beta vale 45 graus. Então, vai ser 45 graus mais 90 graus. A alfa só pode ser igual a 135 graus. Opa, beleza. Então, encontrei o alfa. Se você encontrou o alfa, agora fica fácil você encontrar o coeficiente angular da reta S. Beleza? Então, se o alfa vale 135 graus, então a gente tem que o coeficiente angular da reta S, ó, vai ser igual a tangente desse ângulo, ou seja, tangente de 135 graus. E a gente já viu que a tangente de 135 graus é igual a menos tangente de 45 graus. A gente viu no exemplo passado aí. E você viu que a tangente de 45 graus vale quanto? Vale 1. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 1. Beleza? Então, o MS é igual a menos 1. Então, se você já sabe quem é o MR e o MS, você encontra o produto entre eles aqui, ó. Você vai ter MR vezes MS. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Que é o valor de MR, vezes o MS, que é menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1. Beleza? Aí vocês vão ver lá na frente, lá na próxima aula, que duas retas vão ser perpendiculares entre si, né? Quando você multiplicar os coeficientes angulares dessa reta, isso aí vai ser igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da primeira reta aqui, ó. O oposto de 1, menos 1. O inverso de 1, 1. Beleza? Mas isso aí é para a próxima aula, tá? Por enquanto está só trabalhando o conceito de coeficiente angular. Até aí, alguma dúvida? Não, senhor. Beleza. São 11h50, ainda tem mais de 2 horas de aula. Vamos lá. Então, você já sabe coeficiente angular. Então, se você já sabe calcular o coeficiente angular, agora a gente pode falar de um outro tipo de equação da reta. Vamos falar da equação da reta, né, de coeficiente angular M, e que passa por um ponto A qualquer. Beleza? Então, você tem aqui, ó, uma reta, peguei 2 pontos nela, né? O ponto A, o ponto P. Esse ângulo aqui, ele é correspondente com esse, né? São congruentes. Então, a gente vai considerar um ponto P genérico, beleza? De tal forma que essa reta, ela não seja paralela ao eixo Y, beleza? Ela não pode ser paralela ao eixo Y. E esse ponto P, ele tem que ser diferente ao ponto A. Beleza?
E a gente já sabe que o M é igual a tangente desse ângulo. A gente vai aplicar aqui, ó. Como o M ele é a tangente do ângulo, né? Então a gente pode falar que o M é igual a Y menos YA dividido por X menos XA. Então, se eu vou pegar aqui, eu vou mexer nessa equação aqui, ó. Quando você mexe nessa equação, você forma essa equação aqui, ó. O que foi que eu fiz? Eu só peguei esse termo aqui e passei multiplicando. Então, você vai ter a equação Y menos YA igual a M vezes X menos XA. Essa aqui é a equação da reta, onde você tem um que passa por um ponto e você conhece o coeficiente angular dessa reta. Bastante importante aqui você saber essa equação. Y menos YA igual a M, que é o coeficiente angular da reta, vezes X menos XA. Lembrando que esse YA e esse XA são as coordenadas do ponto pertencente à reta, beleza? E esse X e Y aí são as variáveis, beleza? Porque uma equação tem que ter variável. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó, determinar a equação da reta R que intercepta o eixo Y no ponto P de coordenada 0 e 1 e o eixo X com inclinação de 150 graus. Beleza? Você poderia até fazer aqui um esboço aqui gráfico de 150 graus. Ela fala que intercepta o eixo Y no ponto 0 e menos 1. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o X, você tem aqui o Y, o ponto 0 e menos 1 é aqui, ó. 0 e 1, na verdade. Aqui é 1. Aí a inclinação dela, né? A inclinação com o eixo é de 150 graus. Então, mais ou menos aqui a reta. Aqui, mais ou menos assim. Finge que é uma reta, tá? Então, essa inclinação aqui é 150 graus. Ele quer saber a equação da reta. Então, para você encontrar a equação dessa reta aqui, que é a reta R, né? Finge que é uma reta. Você tem que saber o que primeiro? Tem que saber quem é o coeficiente angular. Porque o ponto eu já sei. Ó. O ponto eu já sei, que é 0 e 1. Então, o primeiro passo é encontrar o coeficiente angular da reta R. Então, eu quero saber quem é o MR. Beleza? Então, a gente sabe que o coeficiente angular de uma reta é dado pela tangente do ângulo. Então, isso aqui vai ser igual a tangente de 150 graus. Beleza? Mas observe o seguinte, 150 graus, ele pertence ao segundo quadrante. E no segundo quadrante, a tangente é negativa. Então, essa tangente de 150 graus é a mesma coisa que menos tangente de 30 graus. Beleza? Porque o 30 é o suplemento desse ângulo aqui, beleza? Se você somar 30 mais 150, dá 180. E você sabe que 30 graus é um ângulo notável. E a gente viu lá na tabelinha passada que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E esse menos aqui, tá? Porque ele está lá no segundo quadrante. Então, fica raiz de 3 sobre 3. Então, você já encontrou o MR. Beleza. Você já encontrou o MR, já sabe quem é o coeficiente angular da reta. E você já tem um ponto pertencente a essa reta, você consegue encontrar uma equação, a equação dessa reta, utilizando aquela fórmula que eu falei para vocês, que é Y menos YP igual a M, né, que é o coeficiente angular, vou colocar MR aqui, vezes X menos XP. Beleza? Então, agora é só substituir valores. O Y permanece, menos. O YP vale 1, YP, e aqui vai ser o XP. Então, o YP vale 1, então fica Y menos 1, igual ao coeficiente angular dessa reta é menos raiz de 3 sobre 3, vezes o X permanece, menos o XP que vale 0. Beleza? Então, agora o resto é conta. Então, vai ficar Y menos 1 igual a menos raiz de 3 sobre 3x. Professor, posso parar aí? Não. Jogue na forma geral dessa reta aí. E como é que eu jogo na forma geral? Vai ter que igualar a 0. Beleza?
Então, como é que ficaria aqui, ó? Eu vou passar esse raiz de 3 sobre 3 para o primeiro membro. Beleza? Ou então eu vou logo fazer aqui o MMC. O MMC vai ser 3, tá? Então vai ficar aqui 3y menos 3 igual a menos raiz de 3x. Beleza? Então, igualando a zero, você vai ter menos raiz de 3x mais 3y menos 3 igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral da reta R, que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular igual a menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, uma outra fórmula aí que você tem que... Opa, aprendeu, pode falar. Pode falar. Esse raiz de 3 aí não deveria estar positivo, já que ele passou somando? Perdão, aqui é positivo. Aqui é positivo, perdão. Como você eu troquei de membro aqui, tá? Valeu, Léo, obrigado. Aqui é positivo, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Muito importante aqui, ó. Se você tivesse colocado menos aqui, ó, vai mudar tudo, tá? Então, um sinal aí muda tudo. Preste atenção. Outro exemplo aqui. Ó, observe a figura e obtenha a equação da reta R que passa pelo ponto A e tem inclinação de 45 graus. A única diferença do exemplo A para o exemplo B é que no exemplo A ele já te dá a coordenada do ponto. E no exemplo B, ele não te dá a coordenada do ponto. Você vai ter que olhar a figura e vai ter que identificar a coordenada do ponto, né? Que, por incrível que pareça, tem aluno que não consegue olhar uma figura e ver a coordenada do ponto. Beleza? Então, a gente sabe que o ponto A, ó, ele tem coordenada, olhando para a figura, 7 e 1. Beleza? O ponto A tem coordenada 7 e 1. E eu sei também que o ângulo, né, vou chamar de alfa, o ângulo é 45 graus. Então, para você encontrar a equação dessa reta, pode ser a geral, você tem que encontrar primeiro quem é o coeficiente angular dessa reta. Mas eu só sei que é 45 graus da inclinação. Então, o primeiro passo, eu vou encontrar o MR. O MR vai ser igual a tangente desse ângulo, né, de 45 graus. Mas quanto é que vale a tangente de 45 graus? É 1. Beleza? Então, você já sabe quem é a tangente de 45, que é 1. Então, você já tem o coeficiente angular dessa reta. E você já sabe que esse ponto passa, essa reta passa pelo ponto 7 e 1, você joga na fórmula, né? Então, qual é a fórmula aqui? Ó? Y menos YA igual a M vezes X menos XA. Beleza? Essa aqui é a equação da reta que passa por um ponto e tem coeficiente angular conhecido. Então, fica Y menos. O YA, ó, é a coordenada Y do ponto A, vale 1. Então, fica 1. Igual, o M é o coeficiente angular da reta R, que eu encontrei que também vale 1. Então, fica 1 vezes X menos o XA, que vale 7. Agora, aqui é só resolver. Fica Y menos 1 igual a X menos 7. Beleza? E vou colocar na forma geral. Para colocar na forma geral, vou pegar tudo que está no primeiro membro, vou passar para o segundo membro. Então, fica X menos Y menos 7 mais 1 e vou igualar a 0. Beleza? Então, você vai ter a equação X menos Y menos 6 igual a 0. Isso aqui é a equação geral da reta R, que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular igual a 1. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos acelerar, que são 30 slides, são no 17º. Outro exemplo. Determinar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Ele só fala isso. Determina a equação da reta que passa pelo ponto A e B. Ele não te dá coeficiente angular. E aí? Mas só que a gente já viu em slides anteriores que se você tem dois pontos pertencentes à reta, você consegue encontrar o coeficiente angular dessa reta. Então, o primeiro passo é você encontrar
quem é o coeficiente angular da reta R. Beleza? Ah, professor, mas como é que eu calculo? Bom, você tem o ponto A e o ponto B, então você tem o coeficiente angular. Para quem não lembra da fórmula, YB menos YA dividido por XB menos XA. Beleza? Então, bora encontrar aqui o MR, que é o coeficiente angular da reta R. Então, o YB, ó, o YB vale 3. Então, fica 3 menos o YA, vale 2. XB vale 4, menos o XA vale menos 1. Então, fica menos 1. Então, aqui a gente vai encontrar o MR. O MR vai ser igual a 1 dividido por 4 menos 1. Vai dar 1/5. Esse aqui é o coeficiente angular da reta R que passa pelo ponto A e B. Beleza. Uma vez que você encontrou o coeficiente angular dessa reta aí, você vai encontrar a equação dessa reta. Como? Escolhe um dos pontos aí, né? Ele passa pelo ponto A e ponto B. Então, vamos escolher aqui o ponto B. Pegando o ponto B aqui, 4 e 3. Beleza? Então, você tem um coeficiente angular. E você tem um ponto pertencente a essa reta aqui, ó, você joga na fórmula. Então, você vai ter y menos, vamos colocar aqui YB, né? Estou pegando o ponto B. Y menos YB igual a MR vezes X menos XB. Então, vai ficar Y menos o YB vale 3. Igual o MR a gente encontrou que é 1/5. Vezes X menos o XB que vale 4. Então, você vai ter Y menos 3 igual a X sobre 5. Beleza? Menos 4/5. Aí você vai ter que fazer aí o MNC, que vai dar 5, né? Então, você vai ter 5y menos 15 igual a x menos 4. Até aí, alguma dúvida? Agora eu vou passar tudo pro... Aqui eu vou pagar o primeiro membro aqui, ó, que é 5y menos 15, eu vou passar tudo para o segundo membro e vou igualar a 0. Aí você vai ter a seguinte equação. Você vai ter a equação x menos 5y, aí aqui vai ficar menos 15, vai passar como 15, né? Então, menos 4 mais 15 vai dar 11. Mais 11 igual a 0. Então, você tem aqui a equação geral da reta. Beleza? Equação geral da reta R, no caso. Opa, Professor? pode falar. O senhor pode resolver ela pelo método do determinante? Que eu tentei resolver aqui, não deu muito certo. Vamos lá. Você tem uma reta que passa pelo ponto 1 e 2, certo? Deixa eu trocar aqui a caneta. Ponto 1 e 2 não, ponto A e ponto B. E que é a equação. Então, vamos pegar aqui de forma genérica. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer direto aqui, tá? Então, fica x e y, beleza? Ponto A tem coordenada menos 1 e 2. E o ponto B tem coordenada 4 e 3. Aí você iguala a 0. Beleza? Então, vamos multiplicar aqui, ó. X vezes 2, 2x. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Y vezes 4, 4y. Beleza? Aí eu vou pegar agora as secundárias. Menos 1 vezes y vai dar menos y, mas você vai pegar sempre o oposto. Mais y. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar menos 8. E 3 vezes x vai ficar 3x, mas você pega sempre o oposto. Menos 3x igual a 0. Beleza? Quanto é que é 2x menos 3x? Fica menos x. 4y mais y, fica 5y. Menos 3 menos 8, menos 11, igual a 0. Aí você multiplica por menos 1, aí você vai ter x menos 5y
mais 11 igual a zero. A mesma equação, beleza? Ó, vale frisar aí o detalhe do Leal, que ele não foi besta, né? Ele pegou, ele tem 2 pontos, ele aplicou no determinante. Mas o objetivo aqui, Leal, é você fazer, utilizando essa fórmula aqui, ó, para você poder treinar aqui a fórmula do coeficiente angular, correto? Mas está certíssimo, tá? Ele pode fazer assim, dessa maneira também, que está correto. Entendi, professor. Beleza? Mas tu deve ter errado algum sinal aí. Obrigado. Nada. Tá bom, obrigado. Vamos lá, por exemplo, D. Sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos A e B é 45 graus, determinar o valor de K e a equação da reta que passa pelo ponto A e B. Beleza? Então, aqui o exercício já fala o seguinte, ó. Ele já fala que o coeficiente angular vai ser a tangente de 45 graus. Beleza? Ele já está o ângulo. Então, ó, vou falar aqui o M, que é o coeficiente angular da reta, né? Pode ser reta R, reta S, qualquer reta. Vai ser igual a tangente de 45 graus. E a gente já viu que a tangente de 45 graus vale 1. Logo, o coeficiente angular dessa reta que passa pelo ponto A e B vale 1. O M é igual a 1. Beleza? Mas, professor, mas por que você encontrou 1? Porque eu quero encontrar aqui o valor de K. E para encontrar o valor de K, você vai ter que jogar na fórmula do coeficiente angular. Ó. Então, o coeficiente angular vai ser igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Até aí, tranquilo? Agora você vai substituir valores e você vai encontrar o valor de K. Ó. O M, eu já sei que vale 1, né? O M vale 1. Vou fazer aqui, ó. O M vale 1 igual o YB. O YB vale 3. Aqui, ó, YB. Então fica 3 menos o YA que vale 2. Dividido por XB. XB vale menos 1. Menos o XA. O XA vale K, o que eu quero encontrar. Ó. Beleza? Então, multiplicando aqui menos 1, menos K por 1, vai ficar menos 1, menos K, igual a 3 menos 2. Beleza? Então, você vai ter que menos 1, menos K, igual a 1. Quanto é que vale o K aí, Léo? O K só pode ser igual a menos 2. O K vale menos 2. Beleza. Então, já encontrei o que o exercício queria. Ó. Ele quer que encontre o valor de K, que eu já encontrei, e quer que encontre a equação da reta. Beleza. Então, para encontrar a equação da reta, você pode utilizar aqui ó, o valor de K, substituir aqui, né, e encontrar pelo determinante, como o Leal fez. Ou você pode pegar aqui o M, né, que é o coeficiente angular, e escolher um dos pontos e aplicar na fórmula da reta, da equação da reta que passa por um ponto e tem coeficiente angular conhecido. Eu vou fazer por esse processo aí, ó. Vou fazer usando essa fórmula aqui, ó, Y. Vou pegar o ponto A, tá? Y menos YA igual a M vezes X menos XA. Beleza? Então fica Y menos. Quanto é que vale o YA? Acabei de encontrar, é menos 2, né? Esse cara aqui o YA vale 2, tá? Então fica Y menos 2 igual o coeficiente angular, eu já encontrei que vale 1, X menos o XA que vale menos 2. Então fica menos 2. E agora é só correr para o abraço aqui, ó. Fica Y menos 2 igual, como aqui é elemento neutro, vai ficar X mais 2. Vou pegar tudo que está no primeiro membro, vou passar para o segundo membro e vou igualar a zero. Então a equação vai ser X menos Y mais 4 igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta que passa pelo ponto A, né? E tem coeficiente angular igual a 1. Beleza, até aí? Tranquilo, professor. Beleza, então a gente já viu 2 tipos de equação da reta. Foi a equação geral da reta e já vimos também a equação da reta que passa por um ponto e tem coeficiente angular conhecido. Agora a gente vai ver um outro tipo de equação da reta, que é a equação reduzida da reta.
Beleza? Então, a equação reduzida da reta, na verdade, ela vai surgir aí do coeficiente angular da reta. Né? No caso, aí, ó, seja a reta R, cuja medida do ângulo de inclinação é A, e o ponto P aí é um ponto genérico da reta, e fala que a reta ela vai interceptar o eixo das ordenadas num ponto Q, cuja abscissa é nula, né? Então, aqui eu tenho uma representação gráfica aqui, ó. Você tem uma reta R, você tem a inclinação dessa reta, que é o alfa, né? Se você calcular a tangente desse ângulo, você vai ter o coeficiente angular dessa reta. Essa reta ela vai interceptar aqui o eixo Y num ponto Q. Genérico vai ter coordenada 0 e N, beleza? E eu pego aqui um ponto P genérico de coordenada X e Y, beleza? Então, como a gente já viu, a reta R, ó, a reta R, ela vai passar por dois pontos aí, ó. Passa por, né? Ela passa pelo ponto Q, se você está vendo aí na figura, o ponto Q, que tem coordenadas 0 e N, tá? E também passa pelo ponto genérico, que eu falei que é o ponto P, né? De coordenada X e Y. Beleza. Então, se ela passa pelo ponto P e pelo ponto Q, eu sei muito bem calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, né? O coeficiente angular dessa reta aqui nada mais é, tem uma outra notação, que eu vou falar que isso aqui é ΔY dividido por ΔX, que você também pode encontrar assim, que é a variação, né? Beleza? ΔX, né? O que é o ΔY? É esse ponto menos esse. O que é o ΔX? Vai ser quem? Vai ser esse ponto x menos o zero, beleza? É uma outra notação aí de coeficiente angular, a mesma coisa. Então, o coeficiente angular ó, vai ser igual a quem? Vai ser igual a y menos n dividido por x menos zero. Então, a gente tem o seguinte, que o m, né, que é o coeficiente angular, isso aqui vai ser igual a y menos n dividido por x. Logo, você vai ter que o y, né, que eu quero encontrar a equação da reta, eu vou isolar o y. Isolando o y, você vai ter que o y vai ser igual a mx mais n, beleza? Essa aqui, ó, é a equação reduzida da reta. Essa aqui, ó, equação reduzida. Aí Isso você não é a tem que mesma ter... coisa que uma função afim? Como é que é? Isso Essa daí equação não é a reduzida, mesma coisa que uma função afim. eu não tô ouvindo, tá cortando o Ele áudio. disse, ele perguntou se isso não é a mesma coisa que uma função afim. É uma função afim, por isso que uma função afim é uma reta, beleza? Toda função afim, ela representa a equação reduzida da reta, beleza? Tá certíssimo. Aí você tem que lembrar o seguinte, aí você olha para essa equação reduzida da reta, né? Você tem que saber quem é M e quem é N. Esse M aí a gente já sabe. Ele é conhecido como coeficiente angular. É o coeficiente angular. O que significa? Ele representa o ângulo de inclinação da reta com o eixo das abscissas. E esse N também ele tem um nome especial. Ele é um coeficiente também. Ele é o coeficiente linear da reta. Ou seja, ele vai ser o ponto onde a reta vai intersectar aqui o eixo dos Y, beleza? Tem que ter cuidado aí. Esses X e Y são as coordenadas de um ponto qualquer da reta, beleza? E lembrando que M e N, né, que são os coeficientes angular e linear, eles vão estar contidos no conjunto dos números reais. Beleza? Então, posso trabalhar com números complexos, números reais. Então, você tem que colocar na sua cabeça que a equação reduzida da reta é esse cara aqui, ó. Y mais Y igual a mx mais n. Professor, mas eu poderia encontrar a equação da reta através da equação geral da reta? Poderia, sem problema nenhum. É só você isolar o y, beleza? Se você parte do pressuposto que você tem a equação geral da reta
e você quer encontrar a equação reduzida da reta, a partir da geral, é só você isolar o y, beleza? Então, vamos ver exemplos aqui sobre a equação reduzida da reta. Vou escrever na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular igual a 1. Pô, isso aí é bem simples, né? Então, você tem aqui, ó. Você vai jogar na fórmula. Se você tem um coeficiente angular e você tem um ponto dado, você joga na fórmula, que é y menos YA igual a M vezes X menos XA. Beleza? Então, fica Y menos o YA vale 5. Então, fica menos Y menos 5 igual o coeficiente angular é menos 1. X menos o XA. O XA vale 2. Então, você vai ter y menos 5. Fazendo jogo de sinal, fica menos x mais 2. Mas só que eu quero encontrar a equação reduzida. Então, para encontrar a equação reduzida, você tem que isolar o y. Então, é só pegar esse menos 5 aqui, ó, e passar para o segundo membro. Uma vez que você isolou o y, você já encontrou a equação reduzida da reta. Então, fica y igual a menos x mais 2 mais 5. Y vai ser igual a menos x mais 7. Essa aqui é a equação reduzida da reta, que passa pelo ponto A de coordenada 2 e 5, e tem coeficiente angular igual a menos 1. Olhando aqui para essa equação, quem é o... Olhando para cá, vamos supor que você não soubesse quem era o coeficiente angular. Ele dava só a equação reduzida. Quanto é que vale o coeficiente angular? Ó? Vale menos 1. E o coeficiente linear vale 7. Ou seja, a reta ela vai interceptar o eixo y no ponto 7, ó, como você vê na figura aqui, ó. Se ele te der a figura, pela figura você já sabe que esse ponto aqui, ó, é o n, vou chamar de NR, né? É o coeficiente linear da reta. Beleza? Professor, Opa. eu achei muito mais fácil fazer por sistema, professor. Foi muito mais rápido. Deu Não, mesmo fica dá o mesmo resultado, mas aí tem que encontrar a equação reduzida, entendeu? Se o Não, exercício depende pedir muito da questão, né? Às vezes não dá para fazer por sistema algumas questões. porque o bom da matemática é que não é engessado, entendeu? Então tem várias maneiras de você resolver um problema utilizando caminhos diferentes, beleza? Mas se na questão ele pedir, ó, vai nesse caminho, vai utilizando esse caminho, e você fizer por outro, por mais que esteja certo, vai estar errado, entendeu? Aí tem que ter cuidado, mas como se for em vestibular, não tem problema nenhum. Você utiliza o caminho mais simples, o mais rápido que você sabe. Beleza. Beleza? Professor, Opa! pode fazer por derivada? Cara, pode, mas só que aí tu vai estar anos-luz aí na frente do pessoal, pô, entendeu? Porque, na verdade, o coeficiente angular, né, é derivada, pô. É derivada, tu vai ver isso aí. E no nosso conteúdo programático aí tem derivada. Beleza? Aí quando a gente estiver falando de derivada, eu retorno para cá e a gente faz por derivada. Ok. Ó, o exemplo B, ó, determinar os coeficientes linear e angular da reta de equação 6x menos 5y menos 30 igual a zero. Então, observando aí, você observa que essa reta ela está na equação geral, ela está na forma geral. Então, para você encontrar o coeficiente angular e linear de uma reta, é mais fácil você colocar essa equação na forma reduzida. Beleza? Então, você vai pegar aqui a equação da reta, que está na forma geral, ó, forma geral, que é 6x menos 5y menos 30 igual a zero, e você vai colocar na forma reduzida, porque na forma reduzida fica mais fácil de visualizar o coeficiente angular e linear. Mas se você olhou para a equação da reta, na forma geral, e você conseguir visualizar quem é o coeficiente angular e linear, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer direto. Então, para eu colocar na forma reduzida, eu tenho que isolar o y, né? Então, para isolar o y, eu vou passar o menos 30 para o segundo membro e vou passar o 6x para o segundo membro. Então, fica menos 5y igual a menos 6x mais 30. Beleza? Aí, esse menos 5 está multiplicando
Vou passar ele dividindo. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar com sinal, né? Você pode logo multiplicar tudo por menos 1 aqui, toda a equação. Aí vai ficar 5y igual a 6x menos 30. Agora eu passo ele dividindo. Então, y vai ser igual a 6x menos 30 dividido por 5. Eu já vi gente fazendo assim, ó. Simplificou esse menos 30 dividido por 5, ficou menos 6. Aí falou que a equação era 6x menos 6. Tem que ter cuidado, tá? Esse 5, ele está dividindo o 6x e ele está dividindo esse menos 30. Tem que ter cuidado aqui. Beleza? Então, você vai ter que o y vai ser igual a 6, se eu colocar assim, ó, 6 quinto de x menos 6. Beleza? Então, essa aqui é a forma reduzida da reta. Essa aqui é a equação reduzida. Equação reduzida da reta. Por que eu coloquei na forma reduzida? Porque fica mais fácil você identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear da reta. Ó. Se eu pegar a fórmula genérica aqui, ó, y é igual a m, r. Alguém lembra aí a forma reduzida da reta? Coeficiente angular mx menos, né? Vou colocar mx aqui. Mx menos o quê? Mx mais n, né? O coeficiente. Uhum. Isso. Essa aqui, ó, é a forma reduzida da reta. Aí você pega essa equação na forma genérica e compara com essa aqui, ó. Então, quem é o m? O m é aquele número que segue o x, ó. Então, aqui é 6 quintos. Então, o coeficiente angular é 6 quintos. E o n, que é o coeficiente linear, é o termo independente, o cara que está sozinho, ó, menos 6. Então, tá aqui, ó, você tem um coeficiente angular e aqui você tem um coeficiente linear. Vou até escrever aqui. Coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear da reta. Beleza? Até aí? Então, vamos lá. Ainda faltam 8 slides. Dá para cumprir aqui o conteúdo. Por exemplo, dada a representação gráfica da reta R, determinar a equação reduzida. Beleza? Então, observe que ele só te dá o gráfico. E agora, como é que você vai determinar a equação reduzida? Que para determinar a equação reduzida, você tem que saber quem é o coeficiente linear e quem é o coeficiente angular, né? Eu sei que a equação reduzida da reta é essa aqui, ó, y igual a mx mais n, a gente acabou de ver. Beleza? Onde o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Então, olhando para a figura, você já pode matar de cara quanto vale o n. Olhando para a figura, quanto é que vale o n? O n vale 7. Vale 7. Porque o coeficiente linear é o ponto onde a reta vai cortar o eixo dos y, né? O eixo das ordenadas. E para você encontrar o m, é só você calcular a tangente desse ângulo aqui, ó, né? Que o m é a inclinação. Então, o m vai ser a tangente de 60 graus. Então, implica que o m é igual a quanto? Quanto é que vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Raiz de 3. Morreu. Se você já sabe quem é o m e você olhou para a figura e já sabe quem é o n, né? Aí você consegue encontrar a equação reduzida. Você pega o valor de m e de n substitui aqui na fórmula. Então, y vai ser igual a m, é raiz de 3, x, mais o n, que vale 7. Essa aqui é a forma reduzida dessa reta. Equação reduzida da reta. Beleza? Também simples. Então, a imagem, ele vai te fornecer dados que você tem que saber aqui. Olhando para a imagem, tem que saber quem é o n, como calcular o m, beleza? Então, beleza. Então, já falamos de 3 tipos de equação da reta. Relembrando aqui, a equação geral da reta, a equação da reta que passa por um ponto e tem coeficiente angular conhecido, e a equação reduzida da reta. A outra equação que a gente vai ver da reta aqui é a equação segmentária da reta. Beleza? Então, como é que a gente vai ver? Que eu peguei aqui uma reta,
onde dois dos seus pontos, um vai pertencer ao eixo X e o outro vai pertencer ao eixo Y. Correto? Então, a gente pode fazer aqui a equação da reta, que ela vai ter o nome de equação segmentária. Então, ó, se você tem dois pontos pertencentes à reta, para você determinar a equação, é só jogar no determinante. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, pega um ponto genérico aqui qualquer, ó, se eu pegasse aqui um ponto P, de coordenada x, y, beleza? X, y, eu aplico um determinante aqui, então fica x, y, coordenada do ponto A e 0, coordenada do ponto B, 0 e B, coloco uma coluna de 1 igual a 0. Quando você resolver aqui o determinante, você vai ter essa equação aqui, ó, bx mais ay igual a AB, beleza? Mas só que dá para a gente continuar aqui, a gente pode dividir toda essa equação aqui, né? Se eu quiser dividir, dividindo toda a equação por AB, ó, se eu dividir tudão por AB. Por quê? Porque na equação segmentária, o segundo membro tem que ser sempre igual a 1. Beleza? Então, por isso que eu estou dividindo por AB, porque AB dividido por AB vai ser igual a 1. Né? Então, eu vou dividir o primeiro e o segundo membro por AB. Então, você vai ter aqui, ó, ficou BX ó, dividido por AB, mais AY dividido por AB, igual a AB dividido por AB. Né? Então, aqui você pode simplificar, né? Aqui, ó, cancela B com B, sobrou X sobre A. Aqui cancela A com A, sobrou Y sobre B. E AB dividido por AB é igual a 1. Então, X sobre A mais Y sobre B igual a 1, ele é chamado de equação segmentária da reta, que é uma outra equação que você precisa saber. Beleza? Equação segmentária da reta. Então, observe que aqui em cima você vai ter o ponto genérico, x e y, e aqui você vai ter as coordenadas do ponto, né? No caso que seria o ponto A, o ponto B. Lembrando que o ponto A ele vai pertencer ao eixo X, o ponto B ele pertence ao eixo Y, e na equação segmentária ela vai ser sempre igual a 1. Não pode esquecer isso, tá? Então essa é a quarto tipo de equação da reta. A gente já viu, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Determinar a equação segmentária da reta R representada ao lado. Então você tem aí a representação gráfica dessa reta R, onde ela passa pelo ponto A, né? Vamos chamar aqui de ponto A ou ponto B, tanto faz. Aqui a coordenada desse ponto aqui, ó. Qual é a coordenada desse ponto? É menos 3 e 0. E a coordenada desse ponto aqui vai ser 0 e menos 2. Beleza? Então, observe aí, ó. A reta, ela vai interceptar o eixo X, né? Nesse ponto, menos 3 e 0. E no ponto 0 e menos 2. Então, a gente joga na fórmula direto. Ó. A fórmula da equação segmentária vai ser x sobre A, mais y sobre B, igual a 1. Beleza? Então, quem seria o A? O x repete. Ó. O A vai ser a coordenada do ponto aqui, que a reta vai interceptar o eixo do x, né? Então, aqui vai ser o menos 3, mais YB. O YB, o B vale menos 2. Isso aqui é igual a 1. Beleza? Então, essa aqui é a equação segmentária da reta que passa pelos pontos, né? No caso aqui, menos 3 e 0, e 0 e menos 2. Correto? Outro exemplo sobre a equação segmentária. Determinar a equação segmentária da reta R, cuja equação geral é 2x menos 3y mais 4 igual a 0. Então, observe que ele quer que você obtenha a equação segmentária a partir da equação geral. Se ele quisesse a equação reduzida, era só isolar o y, não é isso? Agora, eu quero encontrar a equação segmentária a partir da equação geral. Então, vamos lá. Ó. Você vai pegar aqui a equação geral, que é 2x menos 3y mais 4 igual a 0. O primeiro passo é você pegar o termo independente e passar lá para o segundo membro, né? Você vai ter que isolar esse termo independente aí. Então, você vai ter 2x menos 3y igual a menos 4. Beleza? Mas só que eu falei para vocês que na equação segmentária, o segundo membro é sempre igual a 1. Então, como é que eu faço para esse menos 4 se transformar em 1?
É só você dividir toda a equação por menos 4. Então, você divide aqui o primeiro membro por menos 4 e divide o segundo membro por menos 4. Beleza? Então, dividindo aqui, você vai ter 2x dividido por menos 4. Isso é a mesma coisa que x sobre menos 2. Beleza? Mas, quando você pegar menos 3 dividido por 4, né? Menos 3y vai ficar 3y sobre 4. Fiz jogo do sinal. Beleza? Algum erro aí? Alguma coisa? Wesley? Oi? Leal? Professor, Opa, estão acompanhando aí? eu só não entendi ainda como que funciona a equação segmentária. Você pode explicar de novo, que eu não A equação entendi. segmentária você vai utilizar quando você tiver um ponto pertencente ao eixo do x e o outro pertencente ao eixo do y. Beleza? Essa é a equação segmentária da reta. Eu não entendi. Ó, tu vai utilizar a equação segmentária quando tiver esse caso aqui, ó. Tu vai ter sempre um ponto pertencente ao eixo do x e o outro pertencente ao eixo do y. Entendeu? Agora é que eu entendi. Então, voltando aqui, ó. Opa, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1. Mas observe o seguinte, que a equação segmentária, a forma genérica é essa aqui, ó. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Olhando para essa equação genérica e comparando com essa aqui, ó, o que está faltando aí a gente fazer para ficar parecida com essa? Multiplicar por menos 1. Não. O que está faltando é eu tirar esse 3 do Y. Eu tenho que tirar esse cara daí. Então, ó, aqui eu vou reescrever. Fica x menos 2 sobre x dividido por menos 2. Mais, ó, se você quiser tirar esse 3 do y, você pode fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que y dividido por 4 terços. Opa. Espera aí que não vai dar para escrever aqui, não. Aqui, ó. Vou reescrever o x sobre menos 2. Mas, ó, eu tenho que tirar esse 3 ao lado do y, porque aqui é 1, ó. Beleza? Então, é só você dividir aqui por 3 em cima e embaixo. Então, quando você divide 3y por 3, fica y. Aí, dividido 4 por 3, fica 4 terços. Se você fizer essa divisão, volta para cá, beleza? Igual a 1. Essa aqui é a equação segmentária dessa reta R. Beleza? Professor, então, Opa. basicamente a equação segmentária só funciona quando a função for afim, né? Isso. Então tem que ter cuidado aqui, tá? Lá no... Você coloca sempre nesse formato aqui, ó. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Beleza? Ainda falta mais 4 slides. Dá para cumprir. Oi, alguém chamou? Essa videoaula, essa aula aqui vai estar no AVA? Vai, assim que chegar um e-mail para mim, eu baixo a aula e vou postar. Eu tô até devendo a aula passada, que eu tenho que fazer a edição do vídeo. Aí eu vou postar lá nas 2 aulas, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. Então, para terminar a aula, a gente vai falar de mais um tipo de equação da reta, que é a equação paramétrica da reta. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, se vocês prestarem atenção na aula, vocês viram o seguinte, ó, que a equação geral e a reduzida e a segmentária da reta, ó, a geral, a reduzida e a segmentária, elas vão sempre estar se relacionando diretamente entre si as coordenadas x e y, né? Então, eu dependo sempre da coordenada x e y para ter essas equações, seja ela geral, reduzida ou segmentária, né? Sempre pegando ponto genérico na reta. Mas só que tem uma outra alternativa para a gente estabelecer a equação de uma reta. No caso, aí seria expressando em coordenadas x e y dos pontos R em função de uma terceira variável. Então, eu estou sempre trabalhando com 2 variáveis, x e y, mas agora eu vou fazer a representação da equação de uma reta utilizando uma variável diferente de x e y, né, que eu vou chamar de t, que vai ser o parâmetro, na verdade.
Então, aí a gente consegue encontrar as equações paramétricas da reta. Então, como é que funciona? Então, vamos lá. Ó. Os pontos de uma reta R satisfazem a equação. Então, eu tenho aqui a equação x igual a 1 mais t e y igual a 2 menos t. Deixa eu ver se tem alguém pedindo aqui para entrar. Tem. Maria Cecília, no 45 do segundo. Onde esse t aqui, ó, ele vai pertencer aos reais. Então, como é que a gente vai representar graficamente a reta para obter sua equação geral, né? Então, se você observar aqui, ó, essa equação aqui e essa aqui, ó, você vai ver depois que isso aqui são as equações paramétricas da reta. Então, ele dá a equação paramétrica e quer a equação geral da reta. Como é que a gente faz isso aqui? Eu vou montar aqui uma tabelinha aqui, ó. Vou pegar o parâmetro aqui, ó. T igual a menos 1, né? Quando o t for menos 1, o x vai ser 0 e o y vai ser 5. É só você variar aqui o valor de t, ó. Ó, se o t for menos 1, substitua aqui, ó. 1 menos 1 vai dar 0, por isso que o x é 0. Quando o t for menos 1, vai ficar 3 menos 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar 2. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Mais 3, 5. Beleza? Então, esse t aqui eu vou variando e vou obtendo aqui os valores de x e de y. Correto? Aí, com isso aqui, eu monto aqui a minha equação geral. Você vai pegar pontos pertencentes à reta. Beleza? Aí, basta você pegar 2 pontos nessa reta, você encontra a equação geral dessa reta. Aplicando um determinante igualando a 0. Professor, rapidinho. Oi. O senhor vai abrir o chat para colocar o nome? Pô, assim que eu estiver terminando a aula, eu abro o chat. Porque Tá senão bom, o pessoal entra. Já teve umas vezes que entrou só para colocar a presença. Eita, tá bom, obrigada. Vamos lá. Então, como é que a gente pode obter a equação geral dessa reta aqui, né? Tornando 2 pontos quaisquer estabelecendo aqui. Então, a gente sabe o seguinte, ó, que a equação reduzida a equação de uma reta, né? Essa aqui, ó. É a equação afim. Y igual a x mais b. Beleza? Mas você viu aqui no início que ele te dá duas equações. Ó. A equação x, que é igual a 1 mais t. E a equação y, que é igual a quanto? Y vai ser igual a 3 menos 2t. Então, ele te dá essas duas equações e quer que você obtenha a equação geral da reta. Então, você pode fazer o seguinte aqui. Eu posso escolher aqui uma das equações e isolar o valor de t. Vou eu pegar aqui a primeira equação. Vou isolar o valor de t aqui, ó. Isolando o valor de t, você vai ter que t vai ser igual a x menos 1. Beleza? Agora, se eu pegar esse t e substituir aqui, ó, na segunda equação, você vai ter o seguinte. Y vai ser igual a 3 menos 2 vezes o t. Mas quem é o t? X menos 1. Beleza? Então, y vai ser igual a 3 menos 2x mais 2. Mas só que eu quero encontrar a equação geral. Para encontrar a equação geral, você vai ter que igualar a zero. Então, você vai ter menos 2x menos y mais 3 mais 2 igual a zero. Aí você vai ter aqui a equação menos 2x menos y mais 5, né? Posso multiplicar por menos 1, né? Então, ficou 2x mais y menos 5 igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta que eu obtive a partir dessas duas equações aqui, ó. E essas duas equações, elas são chamadas de equações paramétricas da reta. Beleza? Lembrando que esse t aqui é o parâmetro. Ele é o parâmetro e o t ele vai pertencer aos reais. Beleza? Então, para terminar a aula, vamos ver o último exemplo aqui. Para terminar a aula aqui, ó. Seja a reta R, cuja equação geral é 6x mais y menos 3 igual a zero. Escreva a equação reduzida, a segmentária e um par de equações paramétricas dessa reta. Então, vamos lá, bem rápido para terminar a aula, já passamos aqui do horário, mas rapidinho. Então, eu vou pegar aqui, primeiro eu quero a equação reduzida.
A equação reduzida. Então, para encontrar a equação reduzida, é só você isolar o y na equação geral. Você tem 6x mais y menos 3 igual a zero. Isolando o y, você vai ter y igual a menos 6x menos 3. Então, essa aqui é a equação reduzida da reta. Beleza? Agora, para encontrar a equação segmentária. Opa, pode falar. Não é mais 3? Mais 3, perdão. Eu falo uma coisa e escrevo outra aqui. Mais 3. Equação segmentária. A equação segmentária, você não tem que isolar o y, tá? Você tem que isolar o termo independente. No caso aqui é o menos 3. Então, ficaria 6x. Vou pegar a equação geral. 6x mais y menos 3 igual a zero. Primeiro passo, vou isolar o termo independente. Fica 6x mais y igual a 3, né? Aí agora eu vou ter que dividir tudo por 3. Para ele poder ficar igual a 1. Então, vai ficar 6x dividido por 3 mais y dividido por 3 igual a 3 dividido por 3. 6x dividido por 3, né? Dá quanto aí? Não dá, né? Mas só que aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tirar esse 6 aqui do lado do x. Concorda? Então vai ficar, ó, vou dividir em cima e embaixo por 6, vai ficar x dividido por 3 sobre 6, mais y sobre 3 igual a 1. Então aqui, simplificando, você vai ter x dividido por meio, mais y sobre 3 igual a 1. Essa aqui é a equação segmentária da reta. Beleza? E falta só encontrar as equações paramétricas da reta. Beleza? Equação paramétrica. Equações paramétricas. São duas, tá? Então, para encontrar a equação paramétrica aí, né? Nesse caso aí, a gente vai fazer o t igual a 3x, né? Então, fazendo assim, por exemplo, aqui, fazendo t igual a 3x, a gente vai ter o seguinte, isolando o x, ó, você vai ter que x vai ser igual a t sobre 3. Beleza? Então, assim, a gente pode determinar y em função de t. Então, você tem aqui a equação geral 6x mais y menos 3 igual a zero. Beleza? Mas só que o x é quanto? O x é t sobre 3. T sobre 3 mais y menos 3 igual a zero. Beleza? Então, vai ficar aqui 2t mais y menos 3 igual a zero. Beleza? Então, isolando aqui o y, você vai ter que o y vai ser igual a menos, vou colocar aqui 3, né? Para ficar mais bonito. 3 menos 2t. Então, você encontrou uma equação paramétrica. 3 menos 2t. Para encontrar a outra, é só você substituir, né? Nesse caso aqui. Então, como é que o y é y igual a 3 menos 2t, né? E você quer encontrar o valor de x. Mas eu falei que o x é quanto aqui, ó? O x, já falei aqui, o x é t sobre 3. Beleza? Então, essas aqui são as duas equações paramétricas da reta. Teve um que entrou agora, cara. Daniel Cruz. Beleza? Então, na próxima aula, pessoal, eu vou dar continuidade, tá? Ao assunto de reta. Vou liberar o chat agora aqui. Coloque seu nome. Glória a Deus. Seu nome, sua turma, tá? E quem for terminando pode sair. Bom final de semana a todos. Professor, Opa, depois de geometria analítica, o senhor falou que ia dar o que assunto mesmo? é circunferência. Mas ainda faz parte de geometria analítica, tá? Não, sim, É. mas eu vi que quase que depois de geometria analítica, às vezes vem cônicas, né? Eu não vi que ia cair. Não, cônicas não tá, não. A cônicas, ela não faz parte do conteúdo do Enem. Aí por isso que ela não tá no conteúdo programático do colégio. E vai aprender no caminho, será? Eu acho que sim. Com certeza. Caminho e Cauni tem cônicas, tá?
É porque é uma outra sequência didática lá. Valeu. Professor, Opa, a gente sabe que no colégio naval não, perdão, na escola naval tem alguns conteúdos lá que são diferentes, tipo iniciação de cálculo. O senhor tem algum material que o senhor recomende? O Fundamentos da Matemática já serve ou o quê? cara, o fundamento da matemática é bom. Todo ele. Tu tem eles? O Ciências e Aplicações também, professor, é bom. Eu tenho os volumes dele em PDF e eu queria Mas tu saber. tem a nova edição? É, Aquela colorida? acho que é ela, não sei. Mas enfim, ele pensando para fazer a prova da escola naval, a parte de cálculo dele é suficiente? Não, não. É bom tu pegar alguns livros de cálculo mesmo, de estudar. Faz peruanos, aquele Tem alguma russo, sugestão? né? Cara, tu tem que... Tem o Diva Marília Fleming, né? Que é cálculo A. Mas o GeoCiês, ele dá uma base bastante forte para quem quer fazer a escola naval. Entendeu? Mas o bizu é tu pegar as provas anteriores e tentar resolver. Entendi, professor, Professor, que eu não tenho nenhuma noção de cálculo. e Tem um o que o cara senhor bom acha que pode te ensinar cálculo de graça.